Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. E este vídeo é sobre o artigo 99. O artigo 99 trata da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Sem delongas, vamos à leitura do artigo. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, inciso 1º, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais, inciso 2º, no âmbito dos estados e no Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. E parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Professor, que leitura extensa! Vou ser cobrado disso na prova? Bem provável que apenas da parte literal, mas se você entender, você vai fazer uma boa prova. Veja o seguinte, lá no artigo 165 da Constituição, nós temos os orçamentos. E o artigo vai dizer o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1º, o plano plurianual, inciso 2º, as diretrizes orçamentárias, inciso 3º, os orçamentos anuais. São leis, tá? Todos os três são leis. E essas leis são de iniciativa do Poder Executivo. Ah, professor, então como é que estamos falando de autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário? Funciona da seguinte maneira, tá? O plano plurianual, ele é uma lei de médio prazo e ele vai estipular ali as metas financeiras e orçamentárias para 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias ainda não é a lei do orçamento, tá? Mas é uma lei que vai trazer o norte, que vai estipular as metas, o caminho que o orçamento deve seguir. E temos também o orçamento anual, que é uma lei anual, tá? É o LOA, Lei de Orçamento Anual. Pois bem, todas essas leis são de iniciativa do Poder Executivo, como você está vendo aí no artigo 165. Acontece que, quando nós falamos do artigo 99, nós vamos pensar na autonomia do Poder Judiciário. E essa autonomia, ela é administrativa e ela é financeira. Veja o exemplo de uma criança. Não tem autonomia, não é verdade? Não tem renda própria, não pode administrar como quer as necessidades de sua vida. Um jovem, muitas das vezes, também não possui, porque ainda depende de seus pais. Mas quando esse jovem começa a empreender, a trabalhar, a ter ali a sua receita, ele começa a querer a sua autonomia. E para ter a sua autonomia, o que os pais falam? Olha, quando você estiver debaixo do seu teto, pagando as suas contas, você pode fazer o que você quiser. E esse jovem diz, pois bem, ou essa jovem, né? Pois bem, então, a partir de agora eu vou residir em tal lugar. E assim o faz, não é verdade? Aí você pode dizer que ele tem a autonomia administrativa e financeira. É só um exemplo para a gente poder entender. O judiciário, sem essa autonomia, não poderia, muitas das vezes, exercer
de forma plena o poder que tem nas decisões e por aí vai. Então, ele precisa dessa autonomia, mas nós sabemos que tudo tem que estar de acordo com os ditames constitucionais. Então, funciona da seguinte maneira: os tribunais vão elaborar o seu respectivo orçamento e ele envia para o Poder Executivo competente. O Poder Executivo, então, vai elaborar o projeto da LOA, a Lei do Orçamento Anual, considerando tudo que lhe foi enviado, a proposta dos tribunais, das funções essenciais da Justiça, dos respectivos ministérios, não é isso? E vai enviar esse projeto para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, então, vai fazer a parte que lhe cabe. Nós já estudamos, quando tratamos do Poder Legislativo, vou deixar o link da playlist no final desse vídeo e vou deixar também aqui no canto da tela para que você possa conferir, tá? Não vamos entrar na parte do Congresso Nacional porque nós já tratamos. A playlist está totalmente disponível para você. Ficou mais fácil, não ficou? Mais simples? Então vamos ler de novo e você vai entender toda a matéria agora. Olha, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os tribunais vão observar a LDO, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias, para elaborar as suas propostas, tá? Conjuntamente com os demais poderes, tá bom? O parágrafo 2º, o encaminhamento da proposta, ouvidos os tribunais interessados, compete. Aqui é interessante você dar uma atenção. Não é todo tribunal que tem competência para encaminhar a sua proposta para o Executivo. Você vai ver o seguinte: inciso 1º, no âmbito da União, os presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com aprovação dos respectivos tribunais. Por exemplo, um TRT não pode encaminhar a proposta, não é verdade? Então ele envia para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e este sim encaminha para o Executivo. E o inciso 2º vai dizer, no âmbito dos estados e do DF territórios, aos presidentes do Tribunais de Justiça, com aprovação dos respectivos tribunais. A mesma coisa no âmbito dos estados, tá? Estes dois incisos do parágrafo 2º são interessantes para a sua prova. No parágrafo 3º, se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as propostas dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustadas de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Aqui é o seguinte: vamos supor que os referidos órgãos no parágrafo 2º, como nós vimos no âmbito da União ou no âmbito dos estados, não enviem a proposta no prazo estabelecido na LDO. O Executivo vai fazer o quê? Vai pegar a última proposta, a proposta vigente, e vai fazer os ajustes necessários dentro dos limites e vai encaminhar para o Legislativo. No parágrafo 4º vai dizer o seguinte: se as propostas forem enviadas em desacordo, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. A proposta orçamentária anual tem que sair. A lei de orçamento anual tem que ficar pronta de qualquer jeito. E parágrafo 5º, durante a execução orçamentária do exercício, aqui é após a aprovação da lei orçamentária anual, tá? Já sendo ali executado todas as despesas, o parágrafo 5º vai trazer a regra de que não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é a regra, tá? Não pode haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na LDO, ok? Agora, existe uma exceção. Como no direito, sempre há exceção à regra. Temos aqui, exceto se previamente autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Nós estamos falando aqui de uma espécie de
cheque especial previsto lá na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? É a exceção a essa regra. Ficou mais fácil, não ficou? Novamente o quadrinho para você dar o print e na próxima aula vamos falar sobre os precatórios. Iniciaremos o nosso estudo sobre o artigo 100, tá? Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.